Carol, hoje é repercussão, pós-repercussão. Agora a gente conversa com o nosso querido deputado federal e vice-presidente da FPA, Arnaldo Jardim, para falar do Plano Safra. Arnaldo já está aqui com a gente, bem-vindo de volta. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos aproveitar o tempo que tem. Eu já vou perguntar para você o seguinte. Você representa, na nossa frente parlamentar, um setor importante, que é essa questão da aceleração energética, biocombustíveis e tudo isso. Quando o recurso para o investimento é menor nesse setor, isso é muito grave, né? Valtênio, eu quero agradecer muito, Valtênio, a você, a todos do AgroMais, a oportunidade de nós dialogarmos. Nós, com muita atenção, nos preparamos para esse momento do Plano Safra. Nós fizemos, desde o início do ano, durante o mês de março, abril, concentradamente, reunimos o Instituto Pensar Agro, com destaque a um protagonismo que teve a Confederação Nacional da Agricultura, a OCB, a Organização de Cooperativas do Brasil. Você sabe que, ao lado da FPA, atua a Frencop, eu tenho a honra de presidir a Frente do Cooperativismo, e nós não só falamos do montante que nós precisaríamos para que o agro, que está prestes a colher uma safra recorde, mais uma vez, de grãos, pudesse ter o fundamento para poder continuar a investir, a produzir e, com isso, inclusive, garantir alimentos e diminuição do custo dos alimentos. Nós apresentamos uma proposta robusta de Plano Safra, que consistia em linhas, definição de prioridades, consistia em uma proposta de montante e falava de uma subvenção necessária para que nós pudéssemos continuar apoiando, particularmente, o pequeno agricultor, a agricultura familiar. Passado esse período em que nós levamos a todos os órgãos do governo as nossas propostas, inclusive ao Banco Central, uma proposta de revisão de pontos do Manual de Crédito Rural, nós vimos ontem o anúncio pelo governo da proposta de Plano Safra. E isso gerou em nós, eu confesso, uma frustração. O governo alardeia, Valtênio, que houve um aumento de volume do Plano Safra. E, primeiro, nós questionamos esse anúncio feito. Por quê? Porque o aumento de 8 bilhões em relação àquilo que foi anunciado em relação ao ano passado não repõe nem a questão inflacionária. Ou seja, nós teríamos que descontar a inflação, portanto, nós tivemos uma diminuição, não só não aumento, mas diminuição do montante. Houve uma elevação da taxa de juros. E aquilo que é o recurso orçamentário que o governo põe, que é uma parcela pequena diante do volume todo que se necessita para plantar uma safra, para poder desenvolvê-la, ele diminuiu. O ano passado, esse montante foi de 16,5 bilhões. Nesse instante, o governo anunciou uma subvenção de 13,4. Então, uma diminuição real. Se formos computar a questão inflacionária, ainda maior, mas uma diminuição de 17,5 daquilo que é a contribuição do orçamento para a equalização das taxas de juros. Por isso que veio um sentimento de frustração e um sentimento de preocupação. Nós vamos acompanhar a implementação do Plano Safra. Nos frustrou também não termos um anúncio sobre a questão do seguro rural, não veio nenhuma definição sobre isso, portanto, são momentos de cautela, cuidado, para que o nosso produtor possa ter o amparo necessário para continuar a produzir. Deputado, então, como que fica a próxima safra? Nesse instante, a nossa próxima safra, ela vigora por aquilo que são iniciativas que o próprio produtor foi constituindo, instrumentos de mercado, buscando formas alternativas de financiamento. As referências que vieram do Plano Safra são desanimadoras com relação a isso, pelo montante, que, repito, insuficiente, pela não presença de um sentimento, de um volume maior de recursos para equalização. Então, nesse instante,
nós temos o produtor que busca sempre constituir alternativas, mas um momento de preocupação. A nossa recomendação é de muita cautela, cuidado, para que não se aumente o nível de endividamento. Nós sabemos que a essa taxa de juros que existe hoje no Brasil, você conseguir ter retorno da atividade para suportar uma taxa que deverá ficar em torno de 17%, 20% na prática ao nosso produtor, ao final o custo acaba chegando a esse patamar, a recomendação, portanto, é de muito cuidado no planejamento do produtor. Já sabe, deputado, que uma safra não se faz apenas com recursos do Plano Safra do governo federal. A gente já tem essas contas, o senhor também tem 1 trilhão 300 bilhões, algo assim, 1,3, 1,2, para poder fazer essa safra brasileira. E o senhor sempre defendeu os fiagros. Esse é o momento de fortalecimento dos fundos de investimento para poder financiar? É momento de fortalecimento dos fundos de investimento, é momento de fortalecimento das LCAs, tá certo? Como outro instrumento de captação de recursos para aplicação também no agro. E por essa razão, Valtênio, que eu já emendo numa outra questão que nós estamos tratando ao nível do Congresso, que é a proposta do governo de taxação de 5% sobre os fiagros, as LCAs, sobre as debêntures incentivadas e de infraestrutura e outros instrumentos que o mercado de capitais, os setores produtivos, tem constituído para se financiar. Você acompanhou, eu tive a ocasião de com vocês dialogar sobre isso sempre aqui. Nós tínhamos uma primeira ameaça aos fiagros, que era serem considerados dentro da taxação de CBS, dentro do IBS. Nós conseguimos fazer com que o veto do governo, a isenção que nós tínhamos proposto, fosse derrubado. Então, nós, de alguma forma, superamos aquela ameaça que vinha de taxar o fiagro com IBS e CBS. Mas agora, na proposta encaminhada na medida provisória 1303, que o governo encaminhou, ele propõe a taxação de 5% de imposto de renda sobre a LCA e fiagros. Então, neste momento em que, diante de um plano safra que não satisfaz, diante de instrumentos de mercado que são necessários, essa taxação seria ainda mais prejudicial, razão pela qual nós nos mobilizaremos no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, contra a taxação desses instrumentos importantes para o financiamento do agro. Resumindo, contra a taxação, contra o aumento de impostos e pela queda dos juros, porque não há fundo de investimento, não há dinheiro captado que sobreviva a um juro desse tamanho. Ninguém vai tomar empréstimo nessas condições, sem seguro rural, com riscos enormes, uma empresa a céu aberto que é o agro brasileiro. Deputado Arnaldo Jardim, 1 minuto para suas conclusões. Primeiro, agradecer essa oportunidade desse esclarecimento e dizer, por outro lado, que não nos anima uma posição simplesmente contrária. A FPA, nós sempre buscamos ter uma postura propositiva. Por isso que nós entramos com a iniciativa para que tivéssemos os fiagros, e eles aí são uma realidade importante. Por isso que nós, quando eu fui autor dos fiagros, quando foi relator da lei do agro, o Pedro Lupion, foi quando se consolidou o instrumento das LCAs. Nós continuaremos a trabalhar propositivamente. Somos, por exemplo, a favor das linhas dolarizadas, que contenham aí a questão da variação cambial. Somos a favor de incorporação de parâmetros que valorizem as atitudes de boas práticas agrícolas, práticas sustentáveis. Também somos a favor, mas lutaremos firmemente para que o agricultor possa ter essa alternativa. E agora, a nossa preocupação também se concentra na questão do seguro, tão necessário por conta das variações climáticas e nesse quadro de adversidades que nós podemos enfrentar. Um abraço. Abraço, tchau. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, deputado.